Imagina só, você está viajando em um país lá do outro lado do mundo, curtindo um passeio e de repente você cai dentro de um vulcão. Ficou chocado? Pois foi o que aconteceu com Juliana Marens, uma jovem de 26 anos que se aventurava na Indonésia e o que era para ser uma aventura se transformou em uma tragédia. Juliana, uma publicitária e amante das viagens, decidiu escalar o Monte Rinjani, um vulcão famoso na Indonésia, mas o que começou como uma exploração acabou virando um pesadelo. E o pior, o resgate demorou tanto e nunca chegou a tempo. O que aconteceu realmente? A gente vai te contar agora. Olá, meus aprendizes! Sejam bem-vindos ao canal Aprendizados Novos. Eu sou a Geise Barbosa. E eu sou Cláudio Vinícius. E se você gosta de fatos curiosos assim como nós, fica até o final do vídeo. Bora lá! Juliana era aquela mochileira, aquela que amava viajar, conhecer novos lugares e viver novas experiências. Ela já tinha viajado por vários lugares no Brasil e na Ásia. Mas foi na Indonésia que a história tomou um rumo trágico. Ela decidiu escalar o Monte Rinjani, o segundo vulcão mais alto da Indonésia, com quase 3.800 metros de altura. O Monte Rinjani é famoso, mas muito perigoso. A trilha é longa, difícil e exige muito preparo físico, equipamentos adequados e principalmente guias certificados. A trilha pode durar de 2 a 4 dias, dependendo do roteiro que você escolhe. E não é qualquer trilha, tem muitos desafios pelo caminho. A temperatura pode chegar a 4 graus e o terreno muda o tempo todo. Além disso, a neblina, a poeira e o vento fortíssimo são grandes desafios. Não é nada fácil. Juliana, com sua experiência em viagem, sabia que era uma trilha difícil, mas o que ninguém poderia prever era o inesperado. A trilha tinha muitos obstáculos, descidas escorregadias, era um território que exigia muito da força mental e física. Não é uma trilha que qualquer pessoa consegue fazer sem estar preparada. No dia 20 de junho de 2025, durante a trilha, Juliana se distanciou dos guias e acabou caindo de uma altura de mais de 600 metros. A queda foi terrível e Juliana ficou presa em um local totalmente inacessível. E foi daí que a tragédia começou. Juliana ficou desaparecida por um bom tempo. Somente no sábado, dia 21, quase 24 horas depois da queda, um drone conseguiu localizá-la. O drone a encontrou no final da tarde de sábado por volta das 16 horas. E foi confirmado que ela ainda estava viva e pedindo ajuda. Mas o local que ela estava era inacessível. Ou seja, ela ficou, 24 horas sem ajuda nenhuma. E quando o resgate começou, ainda não tinha nem como, eles nem sabiam como chegar nela. Ou seja, ela já estava, 2 dias praticamente sem comer nada, porque ela já foi pra trilha ali, já estava gastando a energia andando, que é uma trilha muito difícil. Exato. E aí já fica com fome, com sede, e ainda ficou 24 horas para encontrarem ela. Então pensa, muito tempo sem comer, com frio e sede. Mas não era fácil, o local era muito perigoso e o resgate demorou a ser efetivo. Os primeiros socorristas só chegaram na área na manhã de sábado, por volta das 4 da manhã. E às 16 do mesmo dia foi quando realmente conseguiram localizar Juliana, mesmo estando a menos de 400 metros de distância. Após isso, a situação foi ficando cada vez mais complicada. O tempo foi piorando e o resgate foi interrompido. Juliana ficou presa por mais de 3 dias. E após 90 horas, em 24 de junho, Juliana foi encontrada já sem vida. O resgate foi demorado e com muitas dificuldades. Juliana se distanciou dos guias e simplesmente desapareceu. Mas o que aconteceu depois? Ela escorregou ou foi deixada para trás? Não se sabe ao certo, né? Mas o fato é que Juliana caiu em um local inacessível, difícil de alcançar. Ela ficou presa em um buraco, um lugar totalmente inacessível a pé. Ninguém conseguia chegar até ela, a situação ficou extremamente perigosa. Mesmo assim, o drone localizou Juliana no dia seguinte, 21 de junho. E quando a equipe de resgate chegou, Juliana estava viva e pedindo ajuda. Foi um alívio total saber que ela estava viva. Mas, infelizmente, o local onde ela estava não tinha como eles acessarem. Era muito longe e muito íngreme. Foi aí que começou o pesadelo do resgate, Porque ela estava viva, mas era muito difícil de alcançá-la para resgatá-la. Imagina a agonia deles, Porque, você tá vendo uma pessoa pedindo ajuda, pedindo comida e você não sabe como chegar nela. Se você for, você pode cair e morrer junto, E fora o desespero dela também, Que tá vendo o resgate, por que ninguém desce logo pra me buscar aqui? Exato. Mas o que eu pensei também, se eles estavam mandando drone e ela ficou sem comida, não era mais fácil amarrar a comida no drone e descer até lá embaixo, água, alguma coisa pra ela? Pelo menos umas blusas de frio, Qualquer coisa. Coloca uns drones que eles têm lá, amarra alguma coisa, várias camisetas, vai levando de camiseta, dá um jeito. Tinha que ter pensado em alguma coisa, porque provavelmente madrugada deve fazer muito frio mesmo. E a sede, Tudo, fome, tudo.
O tempo ficou pior e o resgate demorou mais do que o previsto. A situação era cada vez mais crítica. O resgate começou, mas a equipe tinha que enfrentar os obstáculos com o clima, o terreno e o fato de estar às cegas no local. A cada tentativa, a distância entre eles e Juliana ficava cada vez mais longa e o medo de não chegar a tempo era cada vez maior. E foi esse o resgate extremamente difícil e demorado. A primeira tentativa foi usar cordas, mas a situação ficou tão perigosa que o resgate teve que ser parado. A equipe tinha a intenção de usar cordas para chegar até ela, mas o local era muito escorregadio e perigoso. A situação foi ficando tão crítica que não houve outra opção a não ser parar o resgate. E quando a equipe estava tão próxima de Juliana, o suspense no ar só crescia. Porque imagina, eles estavam chegando cada vez mais perto dela, e todo mundo já naquela euforia, pega logo ela, pula lá. Eu acho que era o momento, já que estava perto dela, tinha que ter feito de tudo ali naquela hora para tentar tirar ela de lá. Mas não é tão simples assim, nós estamos falando de uma montanha. Então, imagina, se desse qualquer merda, outra pessoa ia morrer junto com ela. Tá, mas tentava fazer o máximo ali pra conseguir tirar ela nesse dia. Concordo com você, mas existem limites do ser humano também, né? Tá bom, mas o vento, neblina, não era uma coisa... Não tô falando que você não tem razão, você tem razão, só que não é uma coisa tão simples assim. Mas eu achei que foi um pouco... Descaso da parte do resgate, tipo assim... se tá difícil pra eles, imagina pra ela que tava lá, se o clima mudava toda hora, eles paravam de tentar o resgate. Imagina pra ela, sem blusa de frio... Com fome, com sede. Não fizeram nem o mínimo de mandar pelo menos blusa. E eles ainda falaram que tava mandando as coisas pra ela. E depois descobriram que era mentira. Então, você tem razão. A família confirmou que Juliana não recebeu nada. Ficou sofrendo sem nada por vários dias. E a família estava desesperada. Juliana ficou sem ajuda, sem comida, sem água. A situação só piorava a cada hora. É difícil imaginar o que ela devia estar sentindo ali na hora, sofrendo sozinha, vendo a equipe de resgate chegando próximo e sem conseguir resgatá-la, né? Imagina, você tá, sofrendo com fome, com frio, vendo as pessoas praticamente perto, entre aspas, mas mesmo assim tão longe, né? E, ver até sua família. E aí você tem uma esperança ali, né, que você vai ser resgatada e tudo mais. Aí vai passando os dias e nada, e você vai ficando fraca. E aí você fala, vai despencando, né, porque ela foi cada vez descendo. Será que eu vou morrer aqui? Com um resgate tentando me pegar, eu vou morrer aqui. Com pessoas chegando próximo de mim pra me salvar, eu vou morrer. Não, imagina o desespero, né? Nossa. Não, e eu imagino assim... à noite, né? Porque provavelmente ela não conseguia nem dormir, a hora não passava e ficava aquela angústia, aquela agonia, porque o resgate ia mais de dia, né? Quando o tempo estava estável. Imagina depois, assim, de madrugada, ela lá sozinha, sem ninguém. A ventania. E o vento, gente... neblina. Me abandonaram pra morrer aqui sozinha. No mínimo, ela pensou isso. É revoltante. Foi uma longa luta em vão. A situação ficava cada vez mais dolorosa. E a ajuda estava tão próxima e ao mesmo tempo tão longe, como a gente já falou anteriormente. E a família foi avisada 4 dias após o acidente. Ou seja, a família só soube do que estava acontecendo 4 dias após o acidente. E a dor só foi crescendo deles, né? E parece que nem foi pelo governo lá da Indonésia, foi mais pela rede social. E aí a família ficou indignada, começou a ver umas notícias sobre. Aí quando foi a fundo, descobriu que era a família, né? Que era filha, enfim. Gente, mano, imagina, o governo, do próprio país que faz as coisas lá. As notícias correr, tudo pela cidade. Exatamente, eles fazerem, um passeio, eles ganharem dinheiro com isso, e mesmo assim, acontece o acidente e os caras, dane-se. Eu acho que tinha que proibir essa trilha de lá, porque ela não é o primeiro, né, e nem o último, né, que acontece. Parece que acidentes. Já tem recorrência de acidente lá, então tinha que proibir e eles parar de ganhar dinheiro nessa trilha. Se eles não dão o resgate suficiente, se eles não fazem as coisas suficientes, eles jogam as pessoas como se fosse lixo lá embaixo, teria que fazer isso, teria que fechar. Infelizmente, a falha em uma situação de perigo tão grande custou uma vida. Agora, a família luta para que o governo melhore a segurança nessa trilha. A família está fazendo o possível para que não aconteça, né, com outras pessoas o que aconteceu com a Juliana. Porque, em apenas 5 anos, foram 180 acidentes ocorridos nessa área. Ou seja, já era para ter fechado isso daí faz tempo. Porque o governo não fez o suficiente, aconteceu todos esses acidentes e nada foi feito para melhorar a segurança. Que eu acho que os outros não foi pra rede social, assim. Não explodiu mundialmente então, o que aconteceu. Eles ficavam abafando os casos, né? Aí quando foi algo sério, igual o caso da Juliana,
Aí todo mundo ficou sabendo, né? Os países todos. Todo mundo Aí ficou sabendo. pronto. E tipo assim, foi bom, né? Porque essa história foi meio que um alerta pra quem quer viajar e escalar, né? Pra fazer algo do tipo, Sim, né? ou coloca algumas grades de segurança ali, onde é Não dá. aberto que cai lá. Não sei, dá. faz alguma coisa ou proíbe passar ali próximo onde ela caiu. Ou aumenta muito mais a segurança, né? Fica muito mais rígido. A gente sabe que é possível fazer alguma coisa, a verdade é essa. É. A segurança não pode ser descuidada, principalmente em lugares como esse. E agora eu te pergunto, o que você acha disso tudo? A culpa foi de quem? Dos guias, do governo ou da própria trilha perigosa? Deixa aqui nos comentários pra gente saber a opinião de vocês, o que vocês acham, que a gente vai ler todos. Exatamente. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal, deixar o like de vocês para ter mais conteúdos como esse. Ative o sininho e aguarde o próximo vídeo que logo iremos postar. Ou assista o próximo vídeo que ficará no card. Tchau!